Bom dia, eu vou colocar então aqui o exemplo 2. E mais uma vez, né, peço que vocês, se tiver alguma dúvida, vocês falem no microfone para eu poder saber, tá? Bom, vocês estão visualizando aí, né? Nós temos um exemplo bem simples aí, tá? Para a gente fixar mesmo a nossa aplicação do método Simplex. Então, imagine uma empresa que tem aí, fabrica dois produtos, tá? O produto 1 gasta 9 horas homem e 3 horas máquina, e o produto 2 utiliza 1 hora homem e 1 hora máquina, tá? A gente sabe que a empresa dispõe de 18 horas homem e 12 horas máquina, tá? E ainda que os lucros dos produtos são R$ 4 e R$ 1, tá? A gente quer saber quanto que a empresa tem que produzir de cada produto para obter o máximo de lucro, tá? Então, é um exemplo simples, vocês podem depois fazer até por método gráfico, né? Por quê? Porque nós temos duas variáveis de decisão. Nós temos quanto a gente vai produzir do produto 1 e quanto iremos produzir do produto 2. Então, com duas variáveis de decisão, a gente pode fazer pelo método gráfico, vocês podem depois fazer e conferir que deve dar o mesmo resultado, tanto pelo gráfico quanto pelo simplex. Mas para a gente praticar o simplex, né, vamos fazê-lo por esse método. Então, pessoal, a gente tem aí, primeiro passo, definir as variáveis de decisão, né? Então, obviamente, né, x1 vai ser quanto a gente produz o produto 1, e o x2, a quantidade do produto 2. Essas são as variáveis de decisão. Função objetivo, né? Vai ser o quê? A gente tem que maximizar o lucro. O lucro eu chamo de Z. Então, Z vai ser igual ao lucro do produto 1, então vai ser 4x1, mais o lucro do produto 2, x2, né? Porque é R$ 1. Então, Z vai ficar igual a 4x1 mais x2. Nós temos aí duas restrições, né? A restrição das horas homem, né? Da mão de obra, e a restrição do maquinário, das horas máquina. Então, a primeira restrição, se a gente pensar nas horas homem, vai ser 9x1 mais x2, né, que é 1 hora homem, tem que ser menor ou igual a 18. E a gente pensando agora nas horas máquina, vai ser 3x1 mais x2 menor ou igual a 12. Então, a gente tem essas duas restrições. E aquela última restrição, né, de não negatividade, x1 e x2 tem que ser maior ou igual a 0. Ok? Então, essa aí é o nosso problema, tá? A nossa modelagem. x1, x2, nossa função objetivo, que a gente quer maximizar. As duas restrições, né? E aí, então, a gente tem aqui a nossa forma padrão. A gente tem que fazer o quê? Né? Pegar a função objetivo igualar a 0,
E as duas restrições que nós temos aqui, como são, as duas são menor ou igual, a gente vai fazer o quê? A gente vai adicionar uma variável de folga. F1 para a restrição 1, F2 para a restrição 2, tá? Além da restrição do quê? X1 e X2 tem que ser maior ou igual a zero, né? Não faz sentido você produzir aí menos 5 do produto 1, né? Então, as variáveis de decisão aí, né, serão positivas. Então, o que a gente faz? De posse, então, dessa modelagem na forma padrão, a gente coloca os coeficientes, né, no quadro simplex. Então, por exemplo, para a linha Z, né, então a gente vai ter aqui 3 linhas, né, uma para Z, uma para F1, outra para F2, né, e nós vamos ter nas colunas todas as variáveis, né? Z, X1, X2, F1, F2, e a gente coloca lá no final o quê? O lado direito, que são esses valores, né? 0, 18 e 12. Então, no quadro simplex, vai ficar o quê? Na linha Z, o primeiro coeficiente vai ser 1, o segundo, menos 4, o terceiro, menos 2, 0, 0 para F1, para F2, porque não tem nessa função objetivo, e do lado direito, 0. E assim, para a linha do F1 e para a linha do F2. Então, a gente tem aí o quadro. Professor, Oi. por que que o x2 na linha do Z vai ficar menos 2? Eu falei menos 2? Falou. Errado, tá? Aqui tá bem Ah, claro, né? É menos 1, é né? porque o slide que tá aparecendo pra gente é o do enunciado. Eu não sei se o senhor tá olhando o da tabelinha já. Eu tô olhando o outro, Não mudou o slide para vocês? Pra mim não mudou, não sei pros outros. Mudou agora? Não, pra mim continua no do enunciado também. Uai. Agora mudou? Agora mudou. Assim, tá? Eu vou manter assim, é que eu coloquei no modo apresentação, não sei porque não mudou, Sem tá? problema. Obrigada. Mas então eu fiquei falando à toa aqui, olhando para essa tela aqui, tá? Mas tudo bem. É bem sábio, vocês já sabem, né? Então, pessoal, vamos lá para o quadro que a gente estava falando, né? O quadro vai ficar com essa cara aqui, né? Como eu tinha falado, né? Aqui são as linhas, né? Z, F1, F2, e aqui as colunas com todas as variáveis. Z, X1, X2, F1, F2, lado direito, tá? Então, temos aí o quadro simplex montado. E vamos fazer, então, a primeira iteração, né? Lembrando sempre que a gente vai parar de fazer as iterações quando não houver mais nenhum valor negativo na linha Z. No caso, nós temos menos 4 e menos 1, tá? Então, a gente vai aqui na linha Z e identifica o valor mais negativo, menos 4, tá? O menos 4, então, o x1, né, vai ser trocado por alguma dessas linhas, ou F1 ou F2. Então, o menos 4 é o mais negativo, é ele que vai ser trocado. Quem que vai sair? F1 ou F2? O que a gente faz? Pega o lado direito e divide pela coluna que nós identificamos que tem o valor mais negativo, no caso aqui do x1. Então, 0 por 4, por menos 4 não se aplica, né? 18 por 9, 2.
tá? 12 por 3, 4, né? Então, quem que vai ser trocado? Aquele que tem o quociente menor, né? No caso é 2. Então, eu vou trocar o F1 por X1, tá? Então, aqui está errado, né? Mas aqui seria o quê? Na primeira interação vai ficar como? Vai ficar Z X1 F2, tá? E eu começo a preencher sempre pela linha do pivô, né? Então, o pivô vai ser quem? A interseção de X1 com F1. O pivô vai ser 9, tá? Então, no quadro da primeira interação, vai ficar como? O valor dele na anterior, no quadro anterior, dividido pelo pivô. Então, como o pivô é 9, vai ficar então como? 0 dividido por 9, 0. 9 dividido por 9, 1. 1 dividido por 9, 0, 1. 1 dividido por 9, 0, 1. 0 dividido por 9, 0. 18 dividido por 9, 2. Tranquilo? Estão acompanhando? Agora mudou, né, pessoal? Como eu tinha falado para vocês, nem sempre a gente tem a sorte do pivô ser 1, como foi no exemplo anterior. Nesse caso, o pivô é 9. Então, eu divido a linha inteira por 9. Ok? Tranquilo? Sim. Aí a dúvida que a Natália tinha levantado, né? O que eu posso fazer, pessoal? Nessa linha que vai multiplicar pela linha do pivô, estão vendo aqui o novo valor aqui, ó? Nova linha vai ser a antiga linha, menos o valor do coeficiente da linha aí na coluna do pivô, vezes a linha do pivô. A linha do pivô agora é essa linha aqui, do X1, tá? Então, aonde for zero nessa linha aqui, zero aqui, zero aqui, no caso nós temos 2 zeros, tá? Eu posso preencher. Como é que vai ser o valor? Quanto vai ser o valor de Z? Vai ser 1. E o valor de F2 vai ser 0. Por quê? Eu estou multiplicando por 0 aqui, ó, tá vendo? Então, já posso preencher aqui 1 nessa coluna e 0 nessa coluna. Mesma coisa aqui, ó. Eu sei que no F2 vai ser 0 e aqui do F2 vai ser 1. Por quê? Porque está multiplicando por 0 da linha do pivô. Ficou claro? Então, eu posso colocar aqui já 1, 0, 0, 1. Tranquilo? Entenderam esse passo? Sim. Tá? E aí depois, pessoal, o resto eu preencho utilizando essa formulinha aqui, tá? Lembrando que eu vou usar para fazer esse cálculo, né? Essa linha nova, tá? Quando eu for multiplicar aí. Então, por exemplo, vamos fazer o caso do... Aqui a gente sabe que é 1 já, né? Tá? Porque multiplica por 0. Vamos fazer o x1. O x1 vai ser o quê? O valor antigo, menos 4, tá? Menos o coeficiente, tá? Na linha do pivô, na coluna do pivô, tá? Então, vai ficar menos 4, menos 4, tá? Que é esse coeficiente nessa linha. Isso aqui é a coluna do pivô, né? Vezes o valor dele na linha do pivô, que é 1. Então, vai ficar menos 4 menos
menos 4 vezes 1. O que vai acontecer? Vai zerar. Então, aqui vai ficar 0 na primeira interação. Entenderam? Certo, pessoal? Podemos continuar? Sim. Ok? Por exemplo, vamos fazer só o x2 agora, ó. Menos 1, que é o valor antigo, tá? Menos 4, vezes o quê? 0,11. Vai dar valor quebrado aí, né? Tranquilo? Então, como é que vai ficar o quadro da primeira interação? Esse valor quebrado aqui, né? Que eu falo para vocês. Aqui também ficou quebrado. Aqui 0, aqui o lado direito. Tá? Aí depois vocês façam também para o F2. Vai dar esses valores aqui. Ok? A gente pode parar? Não podemos. Por quê? Nós temos um valor negativo ainda na linha Z. Ok? Então a gente tem que pegar o x2 e colocar ou em x1 ou em f2. Como é que eu sei quem que vai ser trocado aí? Tá? Eu pego, agora vai ser essa coluna do pivô aqui, né? Eu pego o lado direito e divido por esse valor aqui da coluna. Então, 8 por menos negativo, não se aplica. 2 por 0,1 dá 18. 6 por 0,67 dá 9. Tá? Então, quem vai sair agora vai ser o F2 e vai entrar o X2 no lugar dele. Então, no quadro da próxima interação, pessoal, vai ficar o quê? Z, X1, X2. Tá? Quem que vai ser o pivô? Agora vai ser quem? A interseção de quem sai aqui, que é o X2, com o F2. Então, o pivô vai ser 0,667. Tá? Então, no próximo quadro, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou dividir tudo isso aqui, ó, por 0,667. Então, vai ficar 0, a linha do x2 no próximo quadro, né? Vai ficar 0, 0, 1, aí menos 0,33 dividido por 667, eu não sei de cabeça não, vai dar um valor aqui, tá? 1 dividido por 0,667 e 6 dividido por 0,667. Entenderam? Ô, professor, Oi. quando você completa o F2 na primeira interação, Sim. eu não consigo chegar nos valores da linha. Eu estava tentando fazer aqui enquanto o senhor estava explicando, mas o meu está dando uns valores mais diferentes do senhor. Não sei o que eu estou fazendo errado. Vamos ver aqui, vamos para o quadro anterior, tá? O quadro anterior eram esses valores aqui da linha, você está falando da linha F2, né? Isso, que a linha F1 eu consegui chegar nos valores, mas da F2 eu não consegui. Da F1 não, da X1, desculpa. Da X1? Da Z, não, da Z, né, que a gente mudou foi a Z. A Z eu consegui chegar nos valores do próximo quadro, mas Tá. na hora que eu vou para F2 eu não consigo. Tá, vamos tentar fazer, então, vamos ver o F2. Aqui deu 0, né? Bom, aqui já seria 0 mesmo, porque aqui é 0, né? Aqui, certo? Sim. Vamos então para o X1, né? Para a coluna do X1. Coluna do X1 que vai dar 0. Vamos ver por que dá 0. Valor antigo é 3, tá? Isso. Então vai ser 3
menos, me ajuda aí, 3 menos o coeficiente da linha na coluna do pivô, que é 3, né? Então, é 3 menos 3. Por que 3? Não seria menos 4? Não, porque é na linha, é a coluna que você mantém, tá? Menos 4 é só para essa linha. Ah, tá. Essa linha, qual que é o valor na coluna do pivô? É o 3. 3, entendeu? Então, seria 3 menos 3 vezes 1. Então tá aí meu erro, é que eu tava colocando o menos 4. Não, menos 4 é só para essa linha. Ó, para essa linha é menos 4, para essa linha é 3, se tivesse mais uma seria 8, por exemplo, dessa linha aqui, e assim por diante, tá? Agora eu entendi. Entendeu? Então é 3 menos 3 vezes 1, por isso que zerou, Entendi, obrigada. tá? Por isso que deu isso aqui, zerou, né? Tá vendo? Sim, entendi. Obrigada. Ok? Então, pessoal, na próxima interação, o que eu faço? Vou colocar z, x1, x2, tá? Sendo que a linha x2 eu preencho primeiro, dividindo pelo pivô, que nesse caso é 0,667. Então, aqui vai ficar x2, 0, 0, 1, menos 0,33 dividido por 0,667, 1 dividido por 0,667, 6 dividido por 0,667. Preenche essa linha, tá? E com isso, depois eu preencho a linha do Z e a linha do X1, usando aquela fórmula lá que a gente já sabe do valor antigo, menos tal, a multiplicação, tá? E aí, então, nós vamos obter o quadro da segunda iteração, tá? Vamos obter aí esses valores para Z, esses valores para X1, esses valores para X2. A gente observa aí, pessoal, que na linha do Z não tem agora nenhum valor negativo, tá? Então, eu posso parar as minhas iterações. Eu atingi o meu critério de parada, meu critério de convergência, tá? Então, eu sei que o meu Z, o meu lucro, né, vai ser de R$13, tá? Eu vou produzir um produto 1, tá? E eu vou produzir 9 unidades do produto 2, tá? Como eu tinha falado, como o F1 e F2 não aparecem no quadro, eu sei o quê? Que a variável de folga 1 é igual a 0 e que a variável de folga 2 é igual a 0. Então, o que acontece? Vamos voltar no enunciado ou vamos voltar naquele quadro lá? Olha, pessoal, eu produzo 1 do X1 e 9 do X2. Por isso dá 13. Eu produzo 9 do X1, né? É isso mesmo? Não, 1 do X1, né? E 9 do X2. 9 mais 9, 18. Por isso que F1 é 0. Produzo 1 do X1 e 9 do X2, 3 mais 9, 12. Por isso que F2 é 0. Então, tanto F1. Então, eu não tenho folga nem nas horas homem disponíveis, nem nas horas máquina. Eu uso totalmente a minha mão de obra e uso totalmente as horas disponíveis das minhas máquinas, tá? Então, F1 e F2 é igual a 0. Ok? Tranquilo, pessoal? Alexandre, Sim. com uma dúvida, o X1 e o X2 sempre vão aparecer na tabela? Sabe, do lado... Não. Vamos supor... Quem está perguntando? Natália. Natália, vamos supor que a gente tem aí
como eu falei para vocês, né, a gente tem uma possibilidade de aplicar o Simplex para, sei lá, se você tiver 1.000 produtos na sua fábrica, você pode aplicar o Simplex, tá? Vamos supor, vamos ser mais modestos, vamos pegar aí uma fábrica que produz, até vocês vão fazer esse exemplo na lista, tá? Eu vou passar, aliás, vou colocar a lista daqui a pouco, já no campus virtual. Vamos supor que a gente vai produzir 3 cervejas, e você quer saber qual que é o melhor mix de produção. Então, aí eu vou ter X1, X2 e X3. Você pode chegar à conclusão, Natália, que produzir a cerveja Bock, por exemplo, não seja lucrativo para a sua empresa. Então, o que vai acontecer? O X3 não vai aparecer nesse quadro final aqui. Pode ser uma conclusão que você chegue, tá? 4 produtos. Você pode chegar à conclusão que produzir o produto 1 não é lucrativo para a empresa. Então, dos 4 produtos, você pode concluir que só é lucrativo produzir 3. E aí não vai aparecer, por exemplo, lá um X1 no seu quadro final. Entendeu? Entendi. Uhum. Tá? Vamos supor aqui que não fosse lucrativo produzir o produto 1. Tá? Então eu produziria, sei lá, 10 unidades do produto 2 e o meu X1 seria 0. Tá? Mas o que eu teria aí, no caso? Eu teria uma folga de alguma variável lá. Então, ia aparecer, por exemplo, um F1 aqui dizendo o quê? Que eu não usei as 18 horas disponíveis da máquina ou da mão de obra, tá? E aí eu tenho uma folga. Mas, mesmo assim, é mais lucrativo não produzir o produto X, tá? Sim, só produzir o Y, produzir só o Y e o Z. Entendeu? Então, eu tenho infinitas possibilidades aí, tá? O que vai definir o meu mix de produção é o quê? Como sempre, né, pessoal? O sistema capitalista é o lucro. Se não for rentável produzir a cerveja Bock, eu não vou produzir a cerveja Bock, tá? Entenderam? Certinho? Então, pessoal, como última observação, eu deixei aqui para até não esquecer para vocês, a gente aplica, vamos supor que a gente aplicou o Simplex e tivesse dado aqui, por exemplo, produzir 1,2 unidades do produto tal e 8,9 unidades do produto tal. Aí o que que acontece? Entrar a engenharia, né? Eu não consigo produzir 1,2 unidades de um produto. Concordam? Não tem como quebrar no meio, né? Então eu tenho que ter esse olhar crítico de engenheiro e ver que não dá para produzir 1,2. Então pode ser que eu tenha que ajustar os meus resultados para eles fazerem sentido. Lembrando sempre, pessoal, que eu tenho que respeitar as restrições, tá? Então, é interessante isso, tá? Se der por aqui, por exemplo, 8,9, pode ser que eu consiga jogar para 9 e não quebrar nenhuma restrição. Mas pode ser que eu tenha que voltar para 8 para respeitar as restrições. Conseguiram entender isso? Deu para entender sim, professor. Tá? Então a gente fica atento a isso, né? Acabei de fazer as interações e deu 1,1. Opa, peraí, eu não consigo produzir 1,1, tá? Então eu tenho que ajustar esses valores para eles fazerem sentido. Ok? Como eu disse para vocês, né? É um exemplo bem simples, mas eu fiz questão de trazê-lo para cá, pessoal, para vocês verem que eu posso ter aí valores, não é quebrados, né? Valores aí com não serem inteiros, né? Com decimais. Mas é tranquilo, tá? Tudo bem? Podemos encerrar por aqui? Alguma dúvida?
Agora ficou mais claro, né? Natália, Liza. Ficou sim, professor. Eu consegui entender onde eu estava errando. Obrigada. Tá? Natália, pode falar. Não, ia falar que entendi. Obrigada. Tá bom. Então, tá bom. Então, antes de finalizar a gravação, tá? Falando para todos, então, que eu vou encerrando aqui, eu vou daqui a pouco colocar a lista, né, disponível, tá? Então, a lista vai ter exercícios do método gráfico e do método simplex, ok? E vocês terão, como sempre, né, até domingo que vem para entregar essa lista, ok? Bem tranquilo, bem sossegado. E aí depois a gente parte na outra semana, né, a partir do dia 10 de agosto, para o nosso último réu, ok? Então, até mais, vou interromper aqui. Interromper a gravação.